É o seguinte, eu comecei essa live falando o seguinte: para quê? Para quê que você vive o tempo inteiro tentando reinventar a roda? Para quê? Me diga. Bom, o que é que eu quero saber? Eu quero saber se você realmente já ouviu essa frase, e certamente já deve ter ouvido, se você já foi alvo dessa frase, e aí eu quero saber se existem dois grupos aqui divididos. Você é o tipo de pessoa que costuma reinventar a roda, ou você é o tipo de pessoa prática, né? Que não desperdiça energia reinventando a roda. Eu quero ouvir a sua opinião. A primeira pergunta é: o que significa reinventar a roda? Depois, você está no grupo daqueles que vive reinventando a roda, ou você é uma pessoa prática que aproveita, né, a estrada, a caminhada de outros para fazer as coisas da mesma maneira? Conta aí para mim, eu quero ouvir você agora. Vamos lá. Paulo Ricardo, um grande abraço, Paulinho, para você. Marluce, um grande abraço para você também. Seja bem-vinda. Josi, ei Josi, bom dia. Seja bem-vinda. Janaíne Queiroz disse: eu vivo tentando reinventar a roda. Não é só você não, Jana. É muita gente, você não faz ideia. A gente, se for sincero, vai saber muito aqui, né? A gente vai saber muito na nossa live se as pessoas forem sinceras aí e colocarem suas opiniões verdadeiras, né? Já ouvi sim, eu às vezes quero reinventar a roda. É verdade. Eu tinha um chefe que dizia: fazendo cinema novo, rapaz, ter trabalho desnecessário. Isso mesmo, para que fazer cinema novo, né? Isso mesmo. Obrigado, Josi Silva, um grande abraço. Quem mais? Tentar estabelecer um caminho que já existe, disse Juliana Souza. É exatamente isso mesmo, né? Criativo, proativo, descobrindo diferentes saídas para a mesma coisa. Nem sempre é assim. Às vezes é necessário, mas muitas vezes desperdiça energia à toa, né? Reinventar a roda é querer buscar soluções para a mesma coisa que já existe e são facilitadas de forma generalizada, né? Então, nem sempre é uma boa alternativa, não. Quem nunca, disse Luci, né? É verdade. Quem nunca tentou reinventar a roda? Saudades da live, sim. Também nós sentimos saudade de todos aqueles que por aqui passam e por algum motivo, né, precisam se ausentar por um tempo. Gasto de energia desnecessária, é verdade. MDS, em todas. Nunca ouvi essa frase, que é Lilana. Não, mas vivo tentando reinventar. Pois bem, isso é um grande problema. Sabe de uma coisa? Fato é que o orgulho e a soberba já derrubaram a muitos. Orgulho e soberba já derrubaram a muitos desde o início das eras. A Bíblia, ela sempre fala a verdade, sempre nos alerta. Ela diz que o orgulho e a soberba é o princípio da queda. O coração altivo é o início de uma vida destruída. A gente precisa sempre ficar pensando nisso, né? O orgulho e a soberba já derrubaram a muitos. Quanta gente orgulhosa está sofrendo agora mesmo, quando poderiam ter evitado tantos problemas na vida se tivesse apenas ouvido conselhos. Não é verdade? Veja, tem muita gente que vive sofrendo, e estão sofrendo agora mesmo consequências de suas próprias escolhas. E tudo isso porque não quiseram ouvir conselhos. Outro dia eu trouxe uma frase popular, né? Todo mundo conhece já aqui, eu já falei algumas vezes, que quem não ouve conselhos acaba ouvindo coitado, né? Quem não ouve conselho, ouve coitado. Muitas vezes, e se torna uma frase muito forte e pesada, mas é uma realidade prática na vida daqueles que gostam de ficar querendo fazer as mesmas coisas que já foram feitas, sem procurar ouvir a outros que já passaram pelo mesmo caminho, né? Bom, se alguém já passou, para que você precisa fazer de novo outro trajeto, né? Não desperdice energia à toa. Eu gosto de algumas frases que o Senhor Jesus disse. Parece duras demais, principalmente no âmbito cristão, principalmente no que diz respeito à comunhão de irmãos. Jesus, certa vez, falando com os seus discípulos, ele disse: vão e pregue a palavra. Vão, pregue. Quando chegar numa casa, vocês batam na porta e digam: a paz esteja nessa casa. Se eles receberem, a paz entrará, e vocês com ela, vocês se assentarão às mesas, comerão com eles e vai dar tudo certo. Se porventura eles não vos receberem,
A paz voltará para vós outros. Vocês então darão as costas para essa casa, sacudirão até a poeira dos pés, pois nem a poeira dos pés é digna de lhes acompanhar. O que Jesus queria dizer com isso? Ele está dizendo, não desperdice energia à toa. Energia vital é algo fundamental, principalmente a energia desprendida no tempo, principalmente a energia que desprendemos no fator tempo. Não gaste tempo desnecessário, era o que Jesus estava dizendo. Não perca tempo com gente que não quer perder tempo consigo mesmo. Não perca tempo com quem não quer aprender. Não perca tempo fazendo coisas desnecessárias. Não desprenda energia à toa. Não seja alguém irresponsável com um bem tão precioso. Então veja, se estes vão agora e chegam lá e decidem fazer diferente do que Jesus fez, com o pseudo-argumento de que, não, eu quero arrumar um modo diferente de fazer, e aí vai fazer diferente do que Jesus fez, vai dar com os burros na água, vai acabar tendo dor de cabeça e problema. Por quê? Porque não ouviu o conselho do mestre que dizia, não desprenda energia à toa, não atire pérolas aos porcos. Quem não quer ouvir, não precisa se ater. Sai e vai falar com quem vai te dar crédito ou ouvidos. Não desprenda energia desnecessária. Nós carregamos em nós um depósito de energia chamado tempo, um depósito de energia chamado saúde vital, e nós precisamos ser responsáveis por como nós desprendemos tamanha energia, para que possamos produzir resultados eficientes. Portanto, não viva reinventando a roda. Para que você vai inventar ou reinventar a roda? Agora, eu quero fazer uma outra pergunta para você. Quero fazer uma nova pergunta. Bom, se normalmente alguém já fez aquilo antes de mim e já obteve um resultado satisfatório, eu quero saber, a pergunta é assim, por que que você ou qualquer outra pessoa tenta reinventar a roda? Qual é o motivo das pessoas tentarem reinventar a roda? É isso que eu queria que você me respondesse. Eu quero saber, agora de verdade, eu quero fazer uma pesquisa. Por que que você vai reinventar? Qual é a motivação de se reinventar a roda? Ponto, é isso aí. Me responda agora. Qual é a motivação de reinventar a roda? Fala pra mim. Quero ouvir. Janaíne Queiroz disse, para tentar provar que é melhor. Obrigado, Janaíne Queiroz, pela sua diligência, pela sua dignidade e principalmente pela coragem de expor a sua opinião quando você mesmo disse que muitas vezes fica tentando reinventar a roda para tentar provar que é melhor, por orgulho e vaidade, isso mesmo, soberba e altivez, quero ser maior do que o outro, isso mesmo, provavelmente para aparecer, disse Ruth Carvalho, isso mesmo, tentar ser melhor do que o outro, exatamente, cada caso é um caso, mais ou menos, na maioria das vezes a raiz é exatamente essa, se achar melhor do que os outros. Fato também. Que mais? Quem pode me dizer? É assim mesmo, infelizmente. É assim mesmo. Que mais? Porque é melhor sacrificar do que obedecer. É o contrário. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Boa, gente. Que mais? Por engano. Bom, é exatamente isso mesmo. Veja, porque muitos se apropriam desse invento que há tanto já beneficia a humanidade. Seria essa a questão mais técnica, né, para a gente fazer. Porque, para que o fazem, ou por que o fazem com a motivação errada. Tudo parte de uma motivação. Qual é o objetivo de se reinventar a roda? Qual é a motivação disso? Tudo parte de uma motivação. Fazem para levar crédito, fazem para alcançar glória pessoal. Veja, as pessoas que tendem a reinventar a roda. Agora veja, gente, para aqui um pouco, bota uma aspas aqui.
Quando eu falo reinventar a roda, eu não estou falando de você ser criativo, eu não estou falando de você buscar uma solução, eu estou falando de algo que já serve, que já é prático, que não vai ter uma solução melhor do que aquela e a pessoa quer porque quer ficar arrumando uma solução diferente. Vai fazer a mesma coisa de uma maneira diferente. Só para quê? Para receber crédito, para buscar a glória pessoal. Isso só demonstra como a humanidade anda perdida. Por incrível que pareça, irmão, só existem 2 blocos na humanidade dentro disso. 2 blocos. E, infelizmente, talvez, um dos blocos tenha menos de 10%. Talvez um dos blocos tenha menos de 10%. Pastor, é muita coisa. Um bloco está com 90%, o outro com 10%. Infelizmente. E que 2 blocos... Quais blocos são esses que se dividem, né, nesses percentuais tão distantes uns dos outros? É que parte da humanidade, talvez 90%, viva apenas para si mesmos. Ainda que seja inconsciente, mas vive apenas para satisfazer as vontades da carne e do pensamento. E dentre eles estão muitos cristãos. Só que essa é a condição da qual nós vivíamos quando nós estávamos mortos. E o que nos levou à morte? A soberba. O que nos levou à morte foi Adão achar que poderia ser igual a Deus, quando Deus já o tinha criado para ser igual a ele. Ele simplesmente tentou reinventar a roda. E com isso caiu. Deus disse: eu te criei, a minha imagem, conforme a minha semelhança. E o diabo chegou para ele e disse: ei, come da árvore, tu vai se tornar imagem e semelhança de Deus. Ele tentou somente reinventar a roda. E reinventando a roda, caiu e colocou a gente nessa roubada. E então toda a humanidade passou a viver, irmãos, debaixo de uma maldição da qual nós passamos a viver apenas em prol de satisfazer os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades. Até quando, preste bem atenção, até quando, muitas vezes, ajudamos outras pessoas, o fazemos para satisfazer os nossos desejos e as nossas vontades. Apenas muita gente, estou dizendo que são todos. Como eu falei, existe um bloco de 10% que estão isentos desse problema, mas muita gente, até quando ajuda pessoas, o fazem para o seu próprio ego, para a sua própria vaidade. É claro que existem pessoas extremamente liberais no que diz respeito a isso, extremamente livres de todo tipo de pretensão, mas infelizmente existem também pessoas que jamais buscam humilhar-se, entender, né, que não precisam de fato reinventar a roda, que é sinônimo de vaidade, que é sinônimo de orgulho, que é sinônimo de soberba e que tem derrubado tantos. E com isso gastam energia desnecessária quando poderiam antes ouvir conselhos e desprender energia em uma causa nobre. Tudo isso é porque não estão dispostos a dar ouvido a outros. Sabe qual é o outro bloco dos 10%? São aqueles que entenderam que não são melhores do que ninguém. São aqueles que entenderam que ninguém foi criado para viver sozinhos. Foram aqueles que entenderam que cada ser humano carrega dentro de si um potencial único, um dom exclusivo para servir os demais seres humanos. São aqueles que ouvem, são aqueles que dão ouvidos, são aqueles que trocam informações, são aqueles que não desprendem energia à toa, são aqueles que sabem que uns foram chamados para inventar a roda e o outro o carro, são aqueles que entendem que podem ajuntar boas ideias para desenvolver projetos melhores ainda. Bom, qual é a dica que eu tenho para você nessa manhã? É que antes de fazer qualquer coisa que seja, pare e pense por um pouco. Qual é a sua motivação naquilo que você faz? Qual é a motivação para essa prática que você vai desprender energia? Pense um pouco sobre isso antes de cada decisão. E você certamente vai economizar energia e principalmente vai se livrar de um bafo chamado soberba. Vai por mim, isso funciona. Agora, como eu faço isso praticamente? Quando eu descubro que alguém já fez, tome conselhos. Na multidão de conselho, há sabedoria. A maioria das pessoas que vivem a inventar a roda são pessoas que não dão ouvidos a ninguém. Vivem de forma isolada, ainda que viva em meio à sociedade. Vivem sozinhas, mesmo rodeada de milhões de pessoas.
Pessoas que não dão ouvidos a ninguém. Pessoas que jamais ouvem opinião qualquer. Pessoas que acreditam que só a sua forma de fazer é que está certa. Que são mais sábias e inteligentes do que todos os outros. É isso que derruba completamente um ser humano. Pensa por um pouco. Pensa por um pouco. Nós não somos mais sabidos do que ninguém. Certamente existe alguém do meu lado que pode acrescentar coisas extraordinárias à minha forma de viver. Aprenda a ouvir mais as pessoas que estão à sua volta. Sabe? Tem uma história que eu gosto muito, muito. Eu não sei até onde essa história é real, verdadeira, mas possivelmente deve ter um fundo de verdade. Eu não sei, talvez alguns aqui se lembrem desse tempo. Os mais novos certamente não vão se lembrar. Mas houve um tempo que esses tubinhos de pasta dental, tubos de pasta dental, eles eram feitos de alumínio. Eles não eram feitos de plástico. Hoje nós temos a maioria plástico. Mas antigamente eles eram feitos de alumínio. Quem aí se lembra quando os tubinhos de plástico, os tubinhos de pasta dental, de creme dental, eram feitos de alumínio? Eram feitas de alumínio, né? Quando era feita de alumínio, também não precisa humilhar, né, Camila Santiago? Pelo amor de Deus, né? Então, quando era feita de alumínio, a saída da pasta dental também era de alumínio. Então, nós abríamos com, normalmente, um palitozinho de... palito de fósforo. A gente abria, ele vinha lacrado, a gente abria o negócio com um palitozinho de fósforo. E ali botava, e saía aquele negócio mirradinho, a gente apertava... ficava botando 1, 2, 3 vezes. Bom, enfim. Reza a lenda, que o conselho de diretoria e marketing de uma grande empresa de creme dental estavam reunidos, né? Reunidos para descobrir como vender mais creme dental. Agora, você imagina, se você está numa cidade que tem, uma hipótese, 10 mil habitantes, obviamente que determinado produto é consumido na mesma proporção todos os dias, porque não se aumenta a população. Como é que você pode aumentar o consumo de algo tão prático como creme dental? É um desafio gigantesco para o marketing, porque você não vai, se você comprar mais e guardar, no mês que vem você não vai comprar tanto, porque o uso é regular, você só escova os dentes normalmente 3 vezes por dia, ou pelo menos deveria ser assim, ou perto disso, um pouco mais ou um pouco menos, dependendo da sua rotina, né? Então você deveria ter mais ou menos isso aí. Então assim, como você chegar, né, a isso? Como você conseguir aumentar a venda de algo que é um consumo cotidiano, né? E eles estavam lá discutindo e brigando, e até que tinha um rapaz da limpeza passando por ali, né? E que certamente, além de trabalhar nessa empresa, ele era usuário do próprio creme dental, né? E ele estava por ali, e de repente eles discutindo, os diretores e o marketing discutindo, e ele ouviu aquela história e fez assim: eu posso dar uma opinião? E aí, obviamente, o pessoal do marketing disse: o que é que um faxineiro pode acrescentar na nossa reunião de marketing? O que é que um faxineiro? E aí o diretor disse: não, calma, vamos ouvi-lo. Benedito, o que é que você tem a falar? Ele disse: para vocês aumentarem o consumo da pasta de dente é a coisa mais fácil do mundo. Ele disse: como assim? Ele disse: basta vocês tirarem a tampa. Aquela tampa atrapalha a quantidade. Arranca a tampa fora, abre o buraco. Quando você aumentar o buraco, a disposição, cada pessoa colocar, a quantidade vai dobrar. E aí, obviamente, você tem o dobro da venda. Genial! Porque deram ouvidos a um faxineiro. Agora veja, ele não era um faxineiro apenas, ele era alguém que já tinha inventado a roda. Ele era simplesmente o consumidor que sabia exatamente o que ele precisava. Sabe por que muitas vezes as pessoas são cabeças duras? Porque elas se acreditam ou elas se acham maiores do que outros. Eles se acham maiores do que outros. Que você não deve dar ouvido a um faxineiro, que você não deve dar ouvido a uma auxiliar do lar, que você não deve dar ouvido a um borracheiro, que você não deve dar ouvidos a um frentista do posto de gasolina, que você não deve dar ouvidos. Por que não?
Se todos os seres humanos foram criados em imagem e semelhança de Deus, por que se achar melhor do que alguém? Você não precisa reinventar a roda. Alguém certamente carrega algo que você não tem. Pelo amor de Deus, passe a ouvir. Passe a ouvir mais as pessoas. Eu quero te contar ainda uma outra história. Eu sei que nós vamos passar do tempo hoje aqui, mas essa história é inspiradora também. Disse ou reza a lenda que um homem teve seu carro com o pneu furado em frente a um manicômio. Manicômio. Hoje nem existem manicômios mais, mas uma clínica, vamos botar assim, uma clínica mental, né, para ficar melhor. Então esse homem teve seu pneu furado em frente a uma clínica mental. E lá existia alguns internos, estavam internados lá, vendo aquela cena no portão da clínica. Eles estavam no portão e o homem com o carro na frente do portão da clínica, trocando o pneu do seu carro. Então ele tirou com a chave de roda, né, os 5 parafusos do pneu. 5 parafusos, né? Tirou lá os 5 parafusos. Aliás, eram 4, na verdade. Tirou os 4 parafusos do pneu. Colocou perto da calota do carro, do lado da calçada, e foi trocar o pneu. E aí ele tirou o pneu que estava furado, colocou no fundo, pegou o pneu que estava cheio, e veio, na hora que ele foi colocar, ele bateu com o pneu na calota, a calota virou, e os parafusos caíram dentro da boca de lobo e desceu o esgoto afora. Os 4 parafusos. Foi embora. E ele parou, botou a mão na cabeça e disse: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou fazer? Eu tô com a roda na mão e sem nenhum parafuso. Eu não tenho um parafuso sequer para botar esse pneu no lugar. E ele ficou ali chorando mais de 40 minutos. 40 minutos. Até que um dos internos da clínica disse: ei, moço. E ele, muito ignorante, disse assim: o que foi? Eu já estou aqui, irritado que eu perdi os parafusos, o que é que você quer? Ele disse: eu tenho uma opinião. Que opinião que você tem? E ele disse: por que o senhor não tira um parafuso de cada roda? E aí cada roda fica apenas com 3 parafusos, mas pelo menos o senhor vai embora. Eu não tinha pensado nisso. Peraí. Mas você não é doido? Ele disse: moço, eu posso ser doido, mas eu não sou burro. Essa história serve para que a gente entenda o seguinte: quando nós não ouvimos conselhos, nós somos muito burro. É isso que nós somos. Gostamos de desprender energia à toa, né? Deixa de ser burro. Você pode até ser doido, mas ser burro é opção. Ouça, dê ouvidos a outras pessoas. Tem coisas que pessoas têm que você não tem. Provérbios capítulo 15, verso 21. Provérbios 15, 21 diz assim: a insensatez alegra quem não tem juízo. Ser doido, né? Fazer doideira, maluquice de verdade, burrice, só alegra quem não tem juízo. Mas quem tem bom senso permanece sempre no caminho certo. Verso de número 22. Planos todos os dias, planos fracassam onde não há conselho, mas tem êxito quando há muitos conselheiros. Antes de fazer qualquer coisa, procure saber se alguém não já fez isso antes de você, para você economizar energia e tempo. Tome conselhos, se cerque de bons conselheiros, na multidão de conselho há sabedoria. Não desprenda energia desnecessária, não procure ficar reinventando a roda. Busque alguém que já com experiência correu o mesmo percurso e obteve bons resultados. A Bíblia diz que nós devemos imitar a fé daqueles que vieram antes de nós, atentando para os resultados que eles obtiveram. É claro que você não vai sair daí copiando todo mundo, desde que essa pessoa tenha, pelo menos,
resultados para mostrar. Então, se a pessoa já fez e fez algo bom, seja humilde para reconhecer. Não queira buscar o crédito. Isso não te leva a nada. Isso não te leva a nada. A motivação de querer glória, de querer crédito, é que tem derrubado muita gente. Pensa nisso por um pouco. Verso 23. Todo mundo se alegra quando dão a resposta apropriada. Sabe, no final das contas, além do doidão ter dado uma tramontina no pescoço daquele camarada, no final todo mundo ficou feliz. Porque o doidão que deu o conselho se alegrou por ter sido útil. Mas o rapaz também se alegrou no final das contas por ter resolvido o seu problema. Se você aprende que o mundo foi feito para viver em sociedade, isso traz alegria mútua. Não pensa que se só você se alegra, isso é alegria. Isso não tem alegria nenhuma. Nenhuma. Divide o crédito com alguém. Sabe? Tem pessoas que costumam, irmãos, ouvir algo de alguém e depois replicar como se fossem eles. Só para levar crédito. E isso não leva você a lugar algum. Preste atenção. Preste atenção. Não tem necessidade disso não. Né? Nós vivemos em sociedade. Olha o que a Bíblia diz. Todos se alegram quando dão a resposta apropriada. E como é bom dizer a coisa certa na hora certa. Todo mundo se alegra. Alegra-se quem fala e alegra-se quem ouve. Agora, para que numa relação só um lado se alegre? Por quê? Não faz sentido. Isso é egoísmo, isso é soberba, isso é bafo. Bafão, feio, fedorento. Divide o crédito com as pessoas, né? Estamos todos num só barquinho. Então, precisamos realmente entender que ninguém veio para o mundo para viver sozinho ou para viver girando em torno de si mesmo, né? Egocentrismo não faz parte do caráter de Deus. Aquele que é tudo em todos decidiu dividir, compartilhar da sua glória para conosco. Para quê? Para quê que nós vamos querer buscar glórias sozinhos? Não faz sentido. Todos se alegram quando dão a resposta apropriada. Como é bom dizer a coisa certa na hora certa. 24. O caminho da vida leva o prudente para cima. Ele deixa a sepultura, o inferno e a morte para trás. Como é bom ouvir isso. E por fim, versículo 25 diz: o Senhor derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a propriedade da viúva. Olha aí uma promessa de Deus tremenda. Veja, o Senhor derruba a casa dos orgulhosos, isso é fato, mas protege a propriedade da viúva. Alô, viúva, você tem promessa de Deus para a sua vida. Deus guarda a sua casa. Fica tranquila, pois Deus está guardando todo dia aquilo que te pertence, seja em pessoas, seja em bens materiais, seja as tuas emoções, seja a tua vida como um todo. Deus protege sempre as viúvas. Bom, com isso chegamos ao final de mais uma live matutina. Todos os dias tem live às 11 horas da manhã e nós estamos mergulhados no estudo sistematizado do livro de Provérbios. Glória a Deus. Então, sejam todos abençoados na prática dessa palavra. Não se esqueça, antes de fazer qualquer coisa, para pensar. Será que eu posso dividir o crédito com alguém? Será que alguém já fez antes de mim? Será que eu preciso realmente desprender essa energia de tempo e vitalidade? Ou será que eu posso compartilhar com alguém aquilo que já foi desenvolvido? Na multidão de conselhos haverá sempre sabedoria. Bom dia, beijo no coração de vocês, fiquem na paz e até amanhã no culto. Eu espero vocês, beijo, tchau! Tchau, gente!